CBN, eleições 2024. A Rádio CBN e o G1 Piracicaba dão sequência à sabatina com os concorrentes à Prefeitura de Piracicaba. Quem se junta a nós nessa entrevista é o jornalista Rodrigo Pereira, do G1 Piracicaba. Bom dia para você, Rodrigo. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe, candidato. Todo mundo está acompanhando a gente. Os 8 candidatos aprovados em convenções dos partidos confirmaram aqui presença. Então, seguindo a ordem alfabética, o convidado de hoje é o Barjas Negre, do PSDB. Seja bem-vindo, candidato. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, cumprimentar Sandra, Felipe e Rodrigo. E vocês fiquem bem à vontade para fazer as perguntas. Obrigado. A gente traz aqui uma descrição um pouco do seu perfil para os nossos ouvintes também conhecerem. O Barjas Negre nasceu em São Paulo em 1950, é formado em economia e já foi prefeito de Piracicaba por 3 mandatos, em 2004, 2008 e 2016. Também foi secretário e ministro da Saúde durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Foi secretário municipal de Educação em Piracicaba, vereador e secretário municipal de Planejamento. Atuou como secretário executivo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, secretário estadual de Habitação e presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação. E a partir de agora, a gente começa a contar nosso tempo para essa conversa. Candidato, eu queria começar perguntando sobre saúde. O senhor diz no seu plano de governo que vai analisar a eficiência e os custos das unidades de saúde que hoje são terceirizadas na cidade. A intenção do senhor é romper esses contratos e retomar essas unidades para a administração da prefeitura, o candidato? Olha, obrigado aí pela colocação. Uma das responsabilidades mais importantes das prefeituras é tomar conta da saúde. Uma parte do Sistema Único de Saúde é executada pelos municípios. E o prefeito e o seu secretário de saúde têm que executar bem isso. Eu sou do PSDB, o PSDB não é contra você fazer privatizações de algumas áreas, fazer terceirizações de algumas áreas. Nós somos contra fazer terceirizações que piore a qualidade do serviço prestado no município. Lamentavelmente, a atual gestão fez uma terceirização assodada de 2 UPAs, que era desnecessário, e o serviço não está sendo bem feito. É uma reclamação generalizada. Eu, por exemplo, eu implantei em Piracicaba o ambulatório médico de especialidades. E ele foi terceirizado. Ele foi terceirizado para a fundação da Unicamp, que tem um laço da Unicamp, uma articulação com a Faculdade de Medicina, com a Faculdade de Enfermagem, com a Faculdade de Farmácia e as outras especialidades na área da saúde. Isso tem 10 anos de funcionamento. Até hoje não teve uma reclamação significativa. Há um elogio permanente do serviço feito pelo esse órgão que é terceirizado. Nós construímos o hospital regional. O hospital regional foi construído pela prefeitura, sem financiamento, com dinheiro do IPTU, do Piracicabano, do ICMS que arrecada, do ISS, e nós fizemos toda uma articulação com o governo do Estado de São Paulo e com a Unicamp, e isso foi terceirizado pela Fundação de Saúde da Unicamp. Isso está funcionando já há 5 anos e você não vê reclamação. Ao contrário da UPA. A UPA foi terceirizada de forma abrupta. Acho que teve problema no edital, não foi muito bem feito. A empresa que ganhou, não sei se tinha uma boa experiência, e tem uma reclamação generalizada. Se necessário for, se interrompe o contrato. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é fazer com que o contrato faça um serviço de boa qualidade. Se não fizer um serviço de boa qualidade nessas 2 UPAs, e diga-se, uma das UPAs era nova, feita pela minha gestão, uma emenda que eu consegui no governo federal, de autoria do senador José Serra. Lá tem 52 leitos, nunca teve problema. Resolveram terceirizar aquilo, hoje a reclamação é generalizada. Então, o que vai acontecer? Vamos nomear, se ganhar a eleição, um secretário com uma certa experiência, avaliar essas coisas. Se tiver que rever o contrato, tem que rever o contrato. Se tiver que aditar o contrato, eu acho que tem que aditar o contrato. Se precisar fazer o distrato, faça. O que precisa fazer é atender bem a população de Piracicaba, que depende do sistema único de saúde. Porque a gente sabe, 75% da população do Brasil depende do sistema único de saúde. Portanto, a UPA tem que funcionar bem. Em São Paulo, que é o estado mais rico
da União, 50% da população depende do sistema de saúde. Quando tem uma UPA não funciona bem, como um centro de ortopedia não funciona bem, quando o centro de especialidade não funciona bem, o prejuízo da população é de baixa renda. Por isso que o que nós vamos fazer é tentar resolver essas coisas. O que tem que fazer para que a UPA funcione bem. Aliás, uma das reclamações da UPA, que é a UPA da Vila Sônia, ela tem 30 anos, ela está acanhada. Ela precisa ser modernizada. Então, uma das propostas é fazer uma nova sede mais ampla, mais arejada, como nós fizemos no Jaraguá e na Vila Cristina. E aí, no prédio novo, você verifica se isso vai ser feito por administração direta, se vai continuar a empresa ou se você faz uma nova licitação para terceirizar. Não tem menor problema terceirizar, desde que seja uma empresa comprometida com uma qualidade boa do serviço. Felipe? A sua extensa carreira política, candidato, teve questionamentos judiciais, alguns levaram a condenações, inclusive com suspensão dos direitos políticos, a reversão depois dessas decisões. Qual que é a estratégia que o senhor tem com esse histórico para passar segurança para o eleitor? Olha, eu tenho 40 anos de vida pública. Eu assinei na minha vida pelo menos 30 mil contratos ou convênios. Desses 30 mil, teve um questionamento administrativo por erros formais, que nem é do prefeito, é da máquina administrativa, de 300. E eu tive problema com 3. Entre 30 mil contratos de convênio, eu teve problema com 3. Nenhum que representou desvio do recurso público, dano ao horário, enriquecimento ilícito. E os nossos advogados recorreram a isso e hoje nós não temos nenhum problema com esses processos. A nossa candidatura será deferida. Eu tinha certeza que os nossos adversários iam fazer isso, porque hoje na pesquisa, qualquer pesquisa de opinião pública, as boas e as ruins, tá certo? Me coloca em primeiro lugar na pesquisa com mais de 40%. Tem pesquisa que me dá com 40%, 41%, 47%. Então, se os nossos adversários não fizerem essas coisas, a chance de não ter o segundo turno em Piracicaba é grande. Por isso que eles fazem impugnação. Agora, isso não é novidade. Fizeram impugnação na primeira, quando eu ganhei, fizeram na segunda, fizeram na terceira, todas as eleições que eu participei, os nossos adversários, em geral, com pouco voto, fazem essas impugnações. E quanto menos voto tem o nosso adversário, mais agressivo ele é nessas impugnações. Tanto é que eles tentaram fazer uma impugnação no Supremo Tribunal Federal e foi indeferida. Se foi indeferida no Supremo Tribunal Federal, quanto mais vai acontecer no Fórum de Piracicaba. Então, para o senhor, basicamente, não teme que a sua campanha seja prejudicada por conta desses pedidos de impugnação. Para o senhor, é bola rolando, né? É bola rolando. Olha, a campanha, ela está na rua, nós estamos conversando, fazendo adesivaço. Essas coisas eu deixo para o departamento jurídico. Eu tenho que fazer política, debater com a população a questão administrativa. Hoje, eu esperaria que os meus adversários eles pudessem discutir um pouco as soluções para a cidade de Piracicaba. Ficar fazendo críticas injustas, agressivas ao candidato Bajas, não leva a nada. Os meus adversários têm que se preocupar em apresentar à população de Piracicaba o que eles vão fazer para resolver a questão da UPA, por exemplo, que tem um problema. O que eles vão fazer para contratar mais médicos. Hoje, metade da população de Piracicaba depende do sistema único de saúde. Está com falta de médico, provavelmente tem algum problema de salário dos médicos. O prefeito tem que fazer o quê? Verificar qual é o problema, melhora o salário, discute com a Câmara, contrata, faz concursos. Algumas coisas podem ser terceirizadas, não tem menor problema, mas tem que melhorar a qualidade de vida da população, tem que atender à saúde. O adversário fica me atacando, fazendo insinuações da nossa candidatura e não apresenta uma proposta para solucionar a falta de água que tem pontualmente em um bairro ou outro. E você não faz isso se não tiver uma proposta. Tem que fazer adutora na cidade, tem que fazer reservatório de água. Eu fiz no passado. Hoje não tem um problema maior de abastecimento de água na cidade, porque no passado a gente teve um plano diretor de abastecimento de água que melhorou a captação e distribuição de água no Capim Fino, fez reservatório. Olha, eu fui o prefeito que mais fez reservatório na cidade de Piracicaba. Claro que eu tive a oportunidade de ter 3 mandatos, tá certo? Nós fizemos reservatório com 11 milhões de litros, com 6 milhões de litros, com 4 milhões de litros. Nós aumentamos quase que 50% a capacidade de reservação na cidade. E no pós-pandemia a gente não verificou
uma proposta de executivo para resolver esse problema. E os meus adversários ficam preocupados em atacar o candidato Bajas e não apresentar uma solução para resolver o problema de falta d'água nos bairros na cidade. No seu plano também fala da retomada do programa de redução de perdas de água, né? Piracicaba tem um volume de 54% de perdas hoje. Quando o senhor deixou a prefeitura, era um índice de 56,8%. Então, entender também que medidas, né, diferentes o senhor pretende adotar para solucionar esse problema, né? Uma vez que na gestão não foi totalmente solucionado. Em primeiro lugar, não era 56, era 47. 56 foi agora na gestão atual. Perdas é um problema no Brasil inteiro e requer um investimento fantástico para recuperar isso. Nós colocamos dinheiro para fazer isso em alguns bairros. Eu fui presidente do PCJ. O PCJ, que é o Comitê de Bacias, financiou vários municípios, inclusive Piracicaba, para fazer a redução de perdas. Todos os prefeitos estão fazendo a redução de perda. Mas isso é uma coisa lenta e você faz num bairro, você reduz pouco. Nós optamos por ampliar a captação de água e ampliar a reservação e a distribuição. Porque isso o prefeito tem mais autonomia. Você tem algumas avenidas, tem que rasgar a avenida inteira para trocar toda aquela tubulação. Você não faz isso num prazo de 10 anos. Hoje tem um problema de desabastecimento em alguns lugares, é muito mais pela questão da reservação e da distribuição da água para dar autonomia nos bairros. Eu acho, isso vai ser um bom debate. Mesmo que queira trabalhar no curto prazo, não consegue reduzir muito as perdas. O que precisa fazer no curto prazo é aumentar a reservação e a distribuição dessa água para que a população não fique aflita. Bom, candidato, só para pontuar, o índice de perdas a gente pegou de dados da Ares PCJ, tá? Uhum. De qualquer forma, é um índice próximo ali Não, é um índice alto. 50%. É um índice alto, né? é claro. Agora, indo para o próximo tema, o candidato, Piracicaba viveu recentemente o maior desastre ambiental da história, né? Com a mortandade de centenas de milhares de peixes, né? No Rio Piracicaba. Apesar da magnitude desse problema, o seu plano não tem uma ação específica para fiscalizar e evitar poluições no Rio Piracicaba. Eu queria saber se o candidato tem propostas em relação a isso e se pretende priorizar elas. Olha, essa é uma ação muito mais do Estado do que do próprio município. O papel do prefeito é coletar o esgoto, tratar o esgoto e despoluir o rio. E Piracicaba deu sempre exemplo. Os prefeitos de Piracicaba, o Meristame, o Humberto de Campos, o José Machado e a minha gestão, nós procuramos sempre fazer a coleta de esgoto, tratar o esgoto e devolver no Rio Piracicaba, no Curumbataí, no Ribeirão Piracicamirim, no Córrego do Enxofre, no Córrego dos Marins, que é a contribuição que o prefeito pode dar. Ele despolui o rio. E Piracicaba, como ele fica abaixo dos demais, é para dar exemplo para que os municípios de Americana, Santa Bárbara, Atibaia, Bragança possam também tratar o seu esgoto. E quem tem que fiscalizar essas coisas é a CETESB. A CETESB tem instrumento, tem legislação e tem que fazer. E quem tem que fazer essas coisas são os deputados estaduais. Piracicaba tem 3 deputados estaduais, 3, que gostam de tirar fotografia com o governador. Eles tinham que ir na Assembleia Legislativa fazer uma comissão parlamentar, uma comissão de estudo. Uma deputada, depois que eu fiz essa crítica, resolveu fazer uma ação junto à CETESB, junto à Assembleia Legislativa. Os parlamentares de Piracicaba e região têm o dever e a obrigação de defender o nosso rio, verificar quem é o culpado. E não adianta multar a usina, porque isso pode se repetir. Tem que fazer uma coisa preventiva para que a CETESB possa fazer a atuação e exigir que os eventuais poluidores não façam isso no futuro. Se não tiver uma ação generalizada dos deputados, e aí o prefeito também tem culpa no cartório. O prefeito de Piracicaba, o prefeito de Americana, o prefeito de Santa Bárbara tem um papel político para discutir com o secretário estadual de Meio Ambiente, discutir com a CETESB para que essas ações não se repitam. O que aconteceu em Piracicaba foi um desastre, uma calamidade, não estava previsto, mas se não tiver uma posição da sociedade piracicabana, das lideranças, nós vamos ter o mesmo problema que tivemos há mais de 30 anos atrás, quando o governo do Estado de São Paulo resolveu fazer o projeto Cantareira e subtraiu águas do Rio Piracicaba e levou para a região metropolitana, desabastecendo o nosso rio e contribuindo com a sua poluição. Candidato, o senhor até
comentou mais ou menos por cima sobre a questão das enchentes. O seu plano atual de governo prevê preparar um novo projeto de financiamento para resolver pontos críticos de enchentes. Só que em 2019, o secretário de obras da sua gestão, Wlamir Schiavuso, disse que, segundo os especialistas, não havia garantias de que os problemas fossem totalmente resolvidos com um piscinão. Quais são as alternativas, então, e por que o senhor não recorreu a elas em gestões anteriores? Olha, nós contratamos um estudo com a fundação da Universidade Federal de São Carlos. O que dizia esse estudo? Que tinha que fazer algumas barragens e contenção na Avenida 31 de Março, tinha que fazer um piscinão também na 31 de Março e fazer 2 linhas de tubo pela Armando Salles e a José Micheletti até o Rio Piracicaba. Isso custava muitos milhões na época, e na reunião eu perguntei assim, bom, resolve 100%? Não tem solução de 100%. Isso na época absorvia uma parte significativa do orçamento de Piracicaba e só resolvia 70%. Sempre que tivesse uma chuva muito forte, o problema ocorreria. Candidato, no seu plano de governo, fala de ações de mobilidade urbana, mas de forma mais superficial, né? Quando se fala da criação de novas avenidas, alargamento de outras. Aí, na nossa observação, né, a região central, a área turística ali, é quase impossível implantar, né, ou ampliar avenidas sem desapropriações. Mexer na área histórica também não é permitido, né? Qual que é a proposta, então, de fato, para melhorar a mobilidade urbana? Olha, eu tenho a oportunidade de falar o que a gente fez há 10 anos atrás, planejando o que ia acontecer 20 anos depois. Nós fizemos um plano lá atrás que previa fazer várias intervenções sem financiamento. Fizemos novas pontes sobre o Rio Piracicaba, novos viadutos, alargamento de quase todas as avenidas que era possível fazer sem fazer a desapropriação e a criação de novas avenidas. O nosso pessoal está verificando o seguinte, o que é que dá para fazer? Tem algumas rotatórias que podem ser melhoradas, você tem um sistema de semáforos que está um pouco não está sincronizado, você pode fazer o semáforo inteligente e fazer algumas intervenções como pontes sobre o Rio Piracicaba e alguns viadutos. Provavelmente não resolva todos os problemas, mas dá para atenuar. Eu sou muito resistente a fazer desapropriações caríssimas, que onera muito o setor público, deixa uma dívida enorme para os próximos prefeitos e acaba não resolvendo isso. Então eu acho que a gente tem que continuar na mesma batida, fazendo o alargamento dessas intervenções, para que a gente possa reduzir um pouco isso ao longo do tempo. Faltam aproximadamente 4 minutos. A gente tem uma pergunta de um ouvinte, o candidato, o ouvinte Cláudio. Ele fez a pergunta, queria saber qual que é o planejamento para resolver o problema das pessoas em situação de rua que ficam na Praça José Bonifácio e nas demais ruas de Piracicaba. Boa pergunta. A sociedade tem que ser solidária a essas pessoas em situação de rua. Ele tem problema de droga, tem problema de alcoolismo, tem problema de depressão, perdeu emprego, muitas vezes foi abandonado pela família, e a Secretaria de Assistência Social tem que acolher essas pessoas. A Prefeitura de Piracicaba não sei as demais. Nós temos um trabalho de ambulatório de rua, que põe médico, psicólogo para acompanhar essas pessoas. Nós tínhamos um lar das ruas, que acolhia de 20 a 30 desses moradores, dormiam lá e durante o dia fazia as suas atividades na área central. Lamentavelmente o prefeito fechou esse equipamento social. A prefeitura tem já há muito tempo o Centro Pop, que atende de 40 a 50, com alimentação, com banho, com roupa. Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando nisso. Esse é um fenômeno que não é de Piracicaba. Há 10 anos atrás, o Brasil tinha 93 mil pessoas em situação de rua. Hoje tem 253. Campinas tem quase 1.500. Proporcionalmente, Campinas tem mais que Piracicaba. Piracicaba fica entre 180 e 220. A gente não consegue dar conta disso, mas a prefeitura, junto com a sociedade civil, se todo mundo continuar fazendo, isso dá para resolver. Tem boas atividades de igreja que fazem distribuição acolhe com refeições
durante o dia, durante a noite, com fornecimento de roupa, vestuário para esse pessoal. A prefeitura acolhe e tira, nós temos lugares que põe, mas alguns preferem, evidentemente, ficar na área central. Hoje tem cerca de 8.800 famílias que estão sem moradia em Piracicaba. O senhor promete a regularização de favelas na cidade, mas em alguns atualmente a ordem de reintegração de posse também do terreno. Um dos casos mais sensíveis é da comunidade Renascer, que tem cerca de 470 famílias. O senhor vai regularizar essa comunidade? Olha, se eu vou regularizar, eu não sei, mas eu vou fazer o que eu fiz no passado. Nós urbanizamos o Cantagallo inteiro com 650 famílias e o processo de regularização está em andamento. Nós urbanizamos o Portelinha, que tem 950 famílias. Nós urbanizamos a primeira etapa do Pantanal, dos Três Porquinhos. Eu acho que na minha gestão nós urbanizamos mais ou menos uns 5 mil domicílios. E foi regularizado mais ou menos uns 300. O fenômeno do Renascer não é diferente do Lago Negro, não é diferente do Esperança, não é diferente do Afonso, não é diferente do Portelinha. O setor público tem que ter sensibilidade e urbanizar. Muito disso se aprofundou na pandemia. Muita gente na pandemia perdeu renda, perdeu emprego e ampliou essas coisas. Passaram-se 4 anos de atual gestão, deliberadamente não atender essas pessoas. Se eu tiver a oportunidade de voltar a ser prefeito da cidade de Piracicaba, uma das primeiras ações será colocar água para todo mundo, porque ali mora trabalhador, ali tem criança vulnerável e pode ter uma alta taxa de mortalidade infantil e materna nas regiões. A regularização tem que continuar trabalhando, mas ela é um pouco mais difícil, porque o Renascer, por exemplo, é uma área particular. A prefeitura tem que fazer a desapropriação sem pagar. Eu estou disposto a fazer isso como eu fiz em outras áreas. Por exemplo, você pega no Pantanal, a gente desapropriou e pagou, mas não conseguiu regularizar. O Algodual, a prefeitura pagou o terreno, eu consegui regularizar e entregar o título para as pessoas. Esse é um trabalho extremamente importante que foi facilitado pela lei aprovada no governo do Michel Temer em 2017. Todos os prefeitos do Brasil hoje têm um pouco mais de facilidade para fazer isso. Nos meus primeiros 2 mandatos era muito mais difícil fazer isso. Tanto é que foi de 18, 19 e 20 que a gente conseguiu avançar na regularização. Pode ter certeza absoluta, o meu compromisso é o mesmo que nós tivemos no passado. Bajas Negre, encerramos nosso tempo aqui de conversa, foi rápido, mas agradecendo por trazer um pouco das suas propostas para os nossos ouvintes, principalmente eleitores de Piracicaba. Obrigada pela atenção. Tá bom, eu agradeço, espero ter correspondido à expectativa de vocês. Obrigado, candidato. 10h28. CBN, eleições 2024. Humana Ideia com